Reage à origem dos deuses gregos do canal Guilherme Analisa. Bora pro vídeo. Você gosta de mitologia? Sim. Se a resposta for não, não tem problema. Com essa série você vai gostar. Pô, ele fez uma intro maneira. O motivo de muita gente achar que mitologia é chata é que o pouco que a gente aprende na escola é com aquele professor de história que já tá de saco cheio e fazia a gente assistir algum documentário absurdamente chato, tipo Mistérios do Egito. Worshipped as the son of Ra, the sun god. Nossa, cara, isso era que nem um sonífero na sala. E é aí que entra o Mitologia. A ideia desse quadro é contar essas histórias da maneira mais descontraída possível, como se fosse uma conversa de bar. E a maior vantagem desse tema Pô, é que todo mundo já conhece os grandes personagens e até já ouviu falar das histórias, mas ninguém sabe realmente o que aconteceu em cada uma delas. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar do Minotauro, sim. mas algum de vocês conhece a história dele? E até as Não mais me lembro. famosas, tipo os 12 Trabalhos de Hércules. As pessoas só conhecem a versão da Disney, que a propósito Verdade. é bem diferente da original. É. Mas chega de enrolação, vamos começar essa bagaça. Inclusive, antes dele começar, tem até um livro. Eu provavelmente não tenho mais. Eu tinha uma coleção. Eram livros do Monteiro Lobato, do próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde lá dentro ele descreve sobre os 12 trabalhos de Hércules, onde ele tenta ali descrever isso de um jeito que você consiga entender e de um jeito que não fique tão difícil. A linguagem, ela não era tão difícil, ela era bem acessível até. E aí, eu lembro que até de maneira bem aleatória você encontra o Popeye. Cara, se eu tivesse aqui, eu ia mostrar, porque tinha figuras lá. E aí ele descrevia as coisas que aconteciam, ele descrevia a mitologia grega. Eu não vou lembrar agora o nome. A primeira coisa que tem que ser dita é que uma mitologia nada mais é que um conjunto de lendas criadas por um povo durante muitas gerações. Sim. E elas eram usadas para explicar fenômenos que eles ainda não eram capazes de entender. Por exemplo, quando os povos nórdicos escutavam um trovão, eles diziam que era algum deus passando com sua carruagem pelos céus. Thor, E assim Odin. surgiu Thor, o deus do trovão. Tendo dito isso, a gente pode começar a falar da minha mitologia favorita, a grega. É. Os relatos escritos mais antigos que se tem documentados são os dois poemas épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, e um pouco depois a Teogonia, escrito por Hesíodo, onde ele fez a primeira árvore genealógica dos deuses. Lembrando que tudo isso é antes de Cristo. Sim. Mas antes que isso vire uma aula chata de história, vamos começar a falar dos primeiros deuses. Muita gente acha que o deus mais antigo é Zeus, Não porque é. ele é o rei do Olimpo e tem aquela barba branca. Mas não, tem muita coisa para trás de Zeus. A primeira divindade foi o Caos, o deus do vazio. Ele era o tudo e o nada. E como já era de se esperar, não demorou muito para ele ficar entediado. Então, literalmente do nada, ele criou Gaia, a deusa do planeta Terra. Ah. Ou melhor, ela é o planeta Terra. É. E quando o Caos viu que ele conseguia fazer isso, ele já se empolgou. Então, na sequência, ele gerou Tártaro, o deus Eu tento não misturar com Deus da Guerra aqui. Mas eu sei que existiam também os titãs. Eu sei que Zeus, ele faz parte de uma trindade muito conhecida. Só que antes dele vieram outros. Eu penso que hoje em dia a grande maioria das crianças não sabe isso. Nem sei se é ensinado hoje na escola o básico sobre isso. E com o tempo a gente absorve tanta informação que a gente esquece de coisa básica. Como ele falou, muitas pessoas conhecem o Minotauro, mas nem todo mundo sabe a origem dele. Por que que ele foi criado. Eu não lembro. Eu realmente não lembro. Eu já estudei sobre isso. do submundo, que futuramente vai ser o lugar para onde os mortos vão. Sim. E por último, o Caos gerou um par de gêmeos. Erebus, o deus da escuridão, e Nyx, a deusa da noite. E faz sentido que eles sejam gêmeos, porque convenhamos, um pra escuridão e um pra noite é bem redundante, né? Um só já cuidava do blackout. A partir daí, a gente começa a ver os netos do Caos. Nyx sozinha gerou 12 filhos, e dentre eles, os mais relevantes são Eris, a deusa da discórdia, que é uma personagem fundamental na história da Guerra de Troia, que eu ainda vou contar um dia, e também dois gêmeos,
Hypnos, o deus do sono, porque Hypnos é literalmente sono em grego, então hipnose vem daí. E o irmão dele, Thanatos, o deus da morte. Então, mais uma vez, faz sentido que sejam gêmeos. É interessante porque normalmente a gente fala sobre Hades, né? Apesar de que Hades ele ficava lá no inferno, né? Onde a gente fala do Tártaro. O irmão dele, Thanatos, o deus da morte. Então, mais uma vez, e também dois gêmeos. Hypnos, o deus do sono, porque Hypnos é literalmente sono em grego, então hipnose vem daí. E o irmão dele, Thanatos, o deus da morte. Então, mais uma vez, faz sentido que sejam gêmeos, porque a morte nada mais é que um sono que você não acorda mais. Mas voltando ao planeta Terra. Só que aí é interessante porque quando a gente fala da morte, a gente costuma lembrar de Hades, né? Por conta do Tártaro. Mas isso se relaciona a algo que vem depois. E eu acho que ele provavelmente vai falar sobre isso. Não sei se nesse vídeo, né? Mas algo que vem depois da queda de Cronos, né? Enfim, bora ver. Gaia sozinha dá luz a Urano, o deus do céu. E agora você deve estar pensando, pera aí, nós temos um planeta com esse nome. E você está correto, amiguinho, vai ganhar um biscoito no final da aula. Urano é o 7º planeta a partir do Sol. Mas o que você provavelmente não sabe é que todos os planetas do sistema solar são deuses gregos. As pessoas só não reconhecem porque a gente usa os nomes romanos deles. Não se preocupe, eu vou explicar. O que aconteceu foi que Isso está relacionado também a os meses do ano, né? O calendário que a gente utiliza também. o povo romano daquela época foi muito influenciado pela cultura grega. Então eles acabaram adotando muitas das crenças e do estilo de literatura deles, fazendo com que a mitologia romana seja praticamente igual à grega, só que com nomes diferentes. Então Mercúrio é Hermes, Vênus é Afrodite, Terra é obviamente a Gaia, Marte é o Ares, Júpiter é Zeus, Saturno é Cronos, Urano é o único que já está com o nome grego, Netuno é Poseidon e Plutão, que não é mais um planeta, é Hades. Ah, e de brinde, o Sol é o Hélio, que foi a inspiração para o nome do elemento. Mas voltando à história. Depois de Urano, Gaia gerou mais 2 filhos. Órias, o deus das montanhas, e Pontus, o deus do mar. Ou seja, ela estava fazendo um paisagismo nela mesma. A partir daí, os deuses começaram a parar de ter filhos assexuadamente e começaram a ter filhos incestuosamente. E isso é muito comum em todas as mitologias. Até se você parar para analisar a história da religião cristã. Da onde você acha que vieram os netos de Adão e Eva? Então Gaia copulou com Urano. O que mesmo sem a parte do incesto já é bem bizarro. Como é que o céu faz sexo com a Terra, sabe? Eu queria entender a logística. Tipo... não sei. Não falamos sobre isso aqui. Mas com isso, eles conceberam 12 filhos, os chamados Titãs. Não esses. Não! Não! Os Titãs são esses... Ei, volta aí. Meio sugestivo, mas ok. Os Titãs são esses aqui. Quem quiser ver com calma, é só pausar. Theia, Feb... esses aí. Eu acho que essa imagem de Cronos que ele pegou do próprio Deus da Guerra. Posso estar enganado, tá? Deusa da visão, da lua, da memória, justiça, água fresca. Por que água fresca? Maternidade, constelações, mortalidade, oceanos, conhecimento, luz e tempo. Eu quero poder lembrar a parte que os titãs morrem, né? Porque a gente ouve muito sobre Cronos morrer, mas a gente não escuta sobre esses outros titãs morrerem. E tanto que eu não fazia ideia. Eu tô falando sério, eu não fazia ideia da existência desses outros titãs. Apesar de que em alguns filmes e em algumas versões, alguns documentários, as pessoas citam que existiam outros titãs, mas eu não lembrava o nome deles e o que eles representavam. O vídeo. Depois disso, Gaia e Urano decretaram que não era para nascer mais nenhum titã. Mas como não existia camisinha naquela época, ela continuou engravidando igual. Só que ao invés de nascerem deuses, começaram a nascer monstros. Sendo eles 3 Ciclopes, Brontes, Sterops e Arges. Sim, isso E aí eu depois sei. os Hecatonqueros,
que entram pro top 10 de criaturas mais bizarras da mitologia grega. E o motivo é que cada um deles tem 100 braços e 50 cabeças. Muitos artistas já tentaram retratar como eles seriam, sendo que algumas representações ficaram muito boas, outras nem tanto. E aí Urano, vendo as criaturas que ele mesmo gerou, sentiu o repulso dos próprios filhos e disse que o único lugar que eles mereciam ficar era no submundo, sendo que essa é a primeira vez que o submundo ia ser útil pra alguma coisa. Mas isso tinha um problema. O submundo fica no centro da Terra, ou seja, dentro de Gaia. Então quando Urano aprisionou os Ciclopes e os Hecatônquiros nas profundezas do planeta, Gaia começou a sentir muita dor. E aí você pode interpretar que as dores eram literalmente uma dor de barriga por ela ter criaturas dentro dela, ou que o sofrimento era na verdade a tristeza de saber que os filhos dela estavam aprisionados. Eu diria que é os dois. Mas aí Gaia bolou um plano. Com a ajuda de Nyx, ela juntou o mineral mais resistente que ela encontrou nela mesma. No caso, o adamante, que é um termo arcaico para representar algum material muito resistente. E eu acredito que também tenha sido a inspiração pro adamante do Wolverine. E com esse material, ela fez uma foice. Aí quando o Urano saiu na padaria, ela chamou todos os filhos e disse que um deles teria que usar essa foice para castrar o Urano. Porque os deuses são imortais, isso era o máximo que ela podia fazer. Cronos, será? E tinha que ser outro deus usando a foice, porque ela ia distrair o marido para que ele não percebesse o que ia acontecer. Mas quando os filhos dela ouviram esse plano, eles ficaram chocados e pularam fora. Menos um. Cronos. O único que aceitou foi Cronos, o mais novo sabia. e mais rebelde dos titãs. Sabia. Aí a Gaia explicou melhor o plano. Ele era pra ficar escondido, e na hora que o Urano viesse fazer sexo com ela, esse seria o momento que ele ia estar mais distraído. O que é verdade. Esse tipo de situação pode estar acontecendo até um terremoto no quintal e o homem não vai nem olhar pro lado. Acho que ele vai matar Mas ele. o que eu realmente queria saber é como é que ela contou isso pro Cronos, o caçula dela. Porque deve ter sido a conversa mais constrangedora do mundo. Filho, pega essa foice e se esconde ali atrás do criado mudo. Aí quando teu pai vier me comer, você sai correndo e corta o pau dele, tá? Bem bonitinho, depois mamãe vai te dar um Kinder Ovo. Ou seja, a chance do Cronos ter um desenvolvimento psicológico sadio é 0. Mas de qualquer maneira, logo em seguida, o Urano chegou, olhou pra Gaia, começou a tocar um Barry White, ela fingiu que estava interessada, e quando chegou a hora do vamos ver, o Cronos surge das sombras e pá! Vai mijar sentado pro resto da vida. E existe uma outra versão dessa história que diz que não só os Ciclopes e os Hecatônquiros foram aprisionados, mas sim todos os titãs. Então Cronos estaria dentro do ventre de Gaia e cortou a genitália do pai durante o ato sexual. Com isso, a gente chega à conclusão de que as pessoas podem dizer que mitologia é qualquer coisa, menos chata. Continuando a história. Até então, Urano era o rei dos titãs, mas depois de ser derrotado, Cronos assumiu esse cargo. Imaginei. O que é justo, levando em consideração o que ele teve que fazer. Com isso, Gaia ficou muito feliz, porque finalmente os filhos dela iam ser libertados. Ou pelo menos, era isso que ela achava que ia acontecer. Porque Cronos chegou e falou: os monstros não vão sair. Gaia ficou pasma. E foi aí que ela percebeu que Cronos não atacou Urano pra salvar os irmãos, Besteira, e sim pra hein? usurpar o pai e tomar o lugar dele. Faz sentido. Então Gaia olhou nos olhos de Cronos e profetizou que ele seria destronado por um de seus filhos, assim como ele fez com o pai dele. Cronos deu as costas e saiu. E foi. Que nem novela mexicana. Aí, sendo o soberano e o mais forte dos titãs, a primeira coisa que ele fez foi escolher Rhea como sua esposa e rainha. E assim começou o reinado de Cronos, que foi bem mais longo que o pai. Sexto lugar. Nesse período, ele decidiu que não seria uma boa ideia brincar com a profecia de Gaia. Então, ele resolveu não ter filhos. Já seus irmãos tiveram vários, sendo que um deles, Prometeus, filho de Iapto, criou o homem, fazendo dessa a primeira geração da humanidade. Aí, muito tempo se passou sem grandes problemas. Exceto que Rhea estava muito infeliz, porque ela era a deusa da maternidade, casada com um cara que não queria ter filhos. Então chegou uma hora que ela ficou de saco cheio e acidentalmente esqueceu de cuidar a folhinha. Resultado, ficou buchuda. Mas Cronos era um cara precavido. Ele nunca esqueceu a profecia feita pela mãe/avó dele. Então, ele resolveu aprisionar os seus descendentes. Só que Cronos foi mais inteligente que o pai. Ao invés de prender dentro da mãe, quando a primeira criança nasceu, ele pegou e devorou. E isso foi acontecendo com cada filho. Hestia, Hades, Deméter, Poseidon, Hera. E agora quem gosta de Isso me lembra que, de fato, eles tiveram que se reunir depois pra destronar ele. Isso daí é óbvio. Mas se eu tô entendendo bem, eles estavam dentro dele e nisso eles tiveram que sair. Só opiniões burras aqui hoje, tá? mitologia já deve ter percebido que se tem Hades e Poseidon, tá faltando alguém aqui. Zeus. O que nos leva à próxima parte da história.
Rhea não aguentava mais ver os seus filhos serem devorados. Ah. Então, quando a sexta criança nasceu, ela escondeu o bebê. E quando o Cronos chegou... Seu pera aí, dá um albino. pause. Eu não posso ser o único que tá com essa dúvida. Ah, Como tá. é que isso aqui engravidou isso aqui? Eu pensei que Pensando eles bem, eram do mesmo Eu não quero tamanho. saber. O importante é que no lugar da criança, ela entregou uma rocha enrolada no cobertor. E eu gosto de imaginar que era uma pedra com smiley pintado de canetinha. Aí, como já era a sexta vez que o Cronos estava fazendo isso, ele nem prestou atenção, ele só mandou pra dentro. A partir daí, a vida dos titãs continuou normalmente. Mas o que eles não sabiam é que o último filho de Cronos estava sendo criado escondido em uma caverna. E obviamente ele não tinha como se criar sozinho. Quem cuidou dele foi sua avó, Gaia. Então esse garoto por muito tempo foi mantido em segredo na ilha de Creta. E ele foi Esse crescendo e se albino. tornando cada vez mais poderoso. Até que depois de décadas de treino, ele sentiu que finalmente tinha chegado a hora de cumprir a sua missão. Confrontar o rei dos titãs, libertar seus irmãos e concretizar a profecia de Gaia. O nome dele era Zeus. Brabo. Ô, cara, já acabou. E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E pra quem ficou curioso com esse final, não se preocupe, eu vou terminar de contar essa história no próximo Mitologia. E eu tenho certeza que ele vai mesmo, a Guerra dos Titãs, ó. Acho que já é o próximo vídeo. Vendo aqui a playlist dele, de fato, depois a gente tem a Guerra dos Titãs, o Nascimento de Atena, o Plano Secreto de Gaia. A gente vai ter todo um rolê aí. Cara, eu realmente quero assistir, de verdade. Se você quer que a gente continue assistindo, deixa aí nos comentários, tá bom? Porque eu tô curioso. Tem muita coisa que eu já estudei sobre isso e eu não me lembro, de verdade. Então, alguma outra hora eu vou soltar uma pérola aqui, falar uma coisa que não tem nada a ver com nada, porque eu realmente não me lembro de certos detalhes. E eu não vou ler agora porque eu quero ver o que acontece. No mais, vejo vocês no próximo vídeo.